Fala, nação rubro-negra! A final da Copa Intercontinental 2025 entrou para a história do futebol mundial. Em um jogo emocionante decidido nos pênaltis, o PSG venceu o Flamengo e conquistou seu primeiro título mundial. Foi uma partida de altíssimo nível, cheia de emoção, polêmica, orgulho e muita repercussão nas redes sociais. Hoje a gente vai analisar tudo: o jogo, os pênaltis, o herói improvável e a reação da nação. Fica comigo até o final. Olha o que os franceses disseram sobre o Flamengo após a final. Mesmo com o Flamengo totalmente focado no Mundial de Clubes, a diretoria já está trabalhando forte nos bastidores. E a notícia que chega agora é daquelas que agitam o mercado. José Botto age rápido e o Flamengo acerta a contratação de Sebastián Villa, atacante colombiano que estava no radar de gigantes do continente. Fica até o final, porque vamos falar de valores, características do jogador e também de possíveis saídas do elenco. Elogios ao nível e à competitividade. Parte da imprensa e dos torcedores franceses reconheceu que o Flamengo jogou de igual para igual com o PSG. Muitos destacaram que o Flamengo foi o adversário mais difícil enfrentado pelo PSG na temporada. Comentários frequentes apontaram que o time brasileiro é bem organizado taticamente, tem qualidade técnica, possui jogadores capazes de atuar em alto nível europeu. Frases que circularam nas redes francesas. O Flamengo não ficou atrás em nenhum momento. Foi um jogo muito mais difícil do que o placar sugere. Os brasileiros têm nível para competir com a elite europeia. Destaque para jogadores do Flamengo. Alguns atletas rubro-negros chamaram a atenção dos franceses. Arrascaeta foi citado como o mais talentoso do time, sendo chamado de o cérebro do Flamengo. Pedro recebeu elogios pela imposição física e presença diária. O meio-campo do Flamengo foi visto como forte e técnico, principalmente no segundo tempo e na prorrogação. Críticas ao estilo de jogo, catimba. Por outro lado, houve críticas duras ao comportamento do Flamengo em campo, principalmente por parte de torcedores do PSG. Muitos franceses acusaram o time brasileiro de exagerar na catimba, tentar quebrar o ritmo do jogo, valorizar faltas e paralisações. Frases comuns nas redes. Os brasileiros tentaram manipular o jogo, muito tempo perdido, menos futebol e mais truques. Essas críticas apareceram principalmente após o empate e durante a prorrogação. Judicial. Reclamações sobre a arbitragem. Uma parcela menor da torcida francesa reclamou da arbitragem, alegando que algumas decisões teriam favorecido o Flamengo, especialmente o pênalti marcado a favor do rubro-negro e a condução disciplinar da partida. Mesmo assim, o discurso dominante foi de que o PSG venceu apesar das dificuldades. Troféu final ao Flamengo. Apesar das provocações pós-jogo, o tom geral na França foi de respeito ao Flamengo. O clube foi tratado como um gigante sul-americano, reconhecido como um adversário que valorizou o título, visto como exemplo de que o futebol sul-americano ainda é competitivo. Um resumo comum na imprensa francesa foi: o PSG é campeão do mundo, mas só conseguiu isso porque superou um Flamengo forte, intenso e experiente. Rubro-negra resumo final. Os franceses elogiaram a qualidade e competitividade do Flamengo, criticaram o estilo de jogo mais cadenciado e físico, reconheceram que o título só veio após um jogo muito difícil. Antes da final, coletivas e entrevistas. Elogios ao Flamengo como equipe. Reconhecimento técnico do Flamengo. Henrique destacou que o Flamengo é um time que joga muito bem com a bola, sai jogando desde atrás e sem a bola pressiona muito bem. Ele ressaltou que o rubro-negro é fisicamente forte, com jogadores experientes e de muita qualidade, que sabem disputar jogos grandes. Comentou que seria uma final apaixonante entre duas equipes com estilos parecidos. ESPN.com. Comparação com outras equipes. Ele comparou o Flamengo com o Botafogo, que derrotou o PSG no Mundial de Clubes, e disse que o Flamengo não joga fechado, o que torna o duelo um desafio maior. Reforçou que, por atacar e pressionar, o time brasileiro representa um adversário perigoso. Bolavic.Brasil. Respeito ao nível do elenco. Antes da final, também afirmou que o Flamengo é um dos melhores times do mundo e que todos conheciam as qualidades do adversário. Enfatizou que será um jogo muito difícil. Jovempan.com. Preferência por outro rival.
Em outra entrevista, Henrique disse que pessoalmente preferia enfrentar o Pirâmides, um time egípcio, na decisão, não por desmerecer o rival, mas justamente por respeitar o nível do Flamengo. Ele explicou que isso mostrava o quanto considerava o time brasileiro um duelo complicado. Antenados no futebol. Depois da final, comentários pós-jogo. Resultado do jogo. Na final da Copa Intercontinental 2025, o PSG venceu o Flamengo 1-1, 2-1 nos pênaltis, conquistando o título depois de um confronto bastante equilibrado. Reuters. Falas de Luís Henrique sobre o Flamengo. Ainda que as declarações completas pós-jogo não tenham sido publicadas na íntegra nas principais agências, várias fontes confirmam o tom geral da fala dele para a imprensa. Elogio ao adversário. Henrique parabenizou o Flamengo por ter sido um adversário muito difícil e por ter exigido o melhor do PSG. A fala dele viralizou porque ele chamou o rubro-negro de rival forte, destacando que precisaram jogar no máximo para conquistar o título. Lance.com. Reconhecimento do nível dos jogadores. Ele mencionou que a equipe do Flamengo tinha jogadores de alto nível, capazes de jogar em grandes palcos, inclusive sugerindo que muitos poderiam competir até na Europa em termos de capacidade técnica. Isso foi interpretado por muitos como um elogio ao plantel rubro-negro após a partida. ESPN.com. A importância da competição. Luís Henrique comentou que o título representava muito para o PSG, mas também reconheceu o esforço do Flamengo em fazer um duelo equilibrado até os pênaltis. A declaração reforça que o time brasileiro não facilitou o jogo e tornou a final competitiva. Terra.com. Resumo dos principais pontos do discurso de Luís Henrique. Verdadeiro respeito técnico ao Flamengo e aos seus jogadores. ESPN.com. Destacou o estilo ofensivo e competitivo do time brasileiro. Bolavic.Brasil. Admitiu que preferia outro rival justamente por reconhecer a força do Flamengo. Antenados no futebol. Após a final, parabenizou o time carioca pela disputa equilibrada e pela qualidade demonstrada. Lance.com. Clima de final histórica. No dia 17 de dezembro, no estádio Ahmad Bin Ali, cerca de 45 mil torcedores de vários países presenciaram uma final digna de cinema. O PSG e Flamengo fizeram um duelo equilibrado do início ao fim. O empate em 1-1 no tempo normal e na prorrogação mostrou o nível altíssimo da partida. Nos pênaltis, vitória francesa por 2-1, com uma atuação absurda do goleiro russo Matvei Safonov, que acabou sendo decisivo. Com essa conquista, o PSG fecha uma temporada simplesmente histórica. Além da Intercontinental, o clube venceu Champions League, Ligue 1, Copa da França, Supercopa da França e Copa da Liga. É o chamado sextuple, algo raríssimo no futebol mundial e que coloca o PSG de vez entre os gigantes do planeta. Primeiro tempo, equilíbrio e gol do PSG. O jogo começou estudado, o Flamengo buscando posse de bola, troca de passes e controle do ritmo. O PSG, por outro lado, apostava em transições rápidas e na qualidade individual. Aos 38 minutos, o talento de Kvaratskhelia apareceu. Ele recebeu passe de Vitinho, cortou Léo Pereira e bateu cruzado, sem chance para o Rossi. 1-0 PSG. Segundo tempo, reação do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor, mais agressivo, pressionando e empurrado pela sua torcida. Aos 62 minutos, Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. O VAR chamou, o árbitro confirmou o pênalti e Jorginho bateu com categoria, deslocando o Safonase. Tudo igual. A partir daí, o Flamengo cresceu e passou a dominar o jogo. Prorrogação e chances perdidas. Na prorrogação, o Flamengo foi superior. Teve chances claras com Pedro e Luiz Araújo, mas faltou aquele detalhe final. O PSG sentiu o desgaste físico, mas se manteve vivo graças à organização defensiva e às defesas decisivas de Safonov. Pênaltis e o herói improvável. Nos pênaltis, a estrela foi o goleiro Russu. Safonov defendeu 4 cobraças, incluindo tentativas de Pedro, Saul e Luiz Araújo. Pelo PSG, apenas Vitinho e Nuno Mendes converteram, mas foi o suficiente para garantir o título. Contratado no início da temporada, Safonov saiu de coadjuvante para herói mundial. Repercussão nas redes.
Nas redes sociais, a torcida do Flamengo mostrou maturidade. Muitas mensagens de orgulho como "cabeça erguida, nação" e "jogamos de igual para igual". Ao mesmo tempo, surgiram críticas ao formato da competição, ao calendário apertado e ao desgaste físico. Já os torcedores do PSG viveram um dia histórico. A imprensa francesa exaltou o clube como o primeiro francês campeão do mundo. Flamengo já pensa em 2026. Mesmo disputando o Mundial, o Flamengo não parou. A diretoria entende que planejamento é tudo e já começa a montar o elenco da próxima temporada. Com José Boto à frente do futebol, o clube mapeia o mercado e trata o ataque como prioridade absoluta. A busca é por jogadores prontos, com experiência internacional e que cheguem para brigar por posição. E é exatamente nesse cenário que surge o nome de Sebastian Villa. Acerto com Sebastian Villa. Segundo o jornalista Alan Falabrino, o Flamengo já acertou a contratação do atacante Sebastian Villa, que atualmente defende o Independiente Rivadavia, da Argentina. O jogador deve chegar já na janela de janeiro, reforçando o elenco do mais querido. Vale lembrar, o Flamengo ainda não confirmou oficialmente o negócio, mas a informação é de que o acordo está muito bem encaminhado. Quem é Sebastian Villa? Aos 29 anos, Sebastian Villa atua no futebol argentino desde 2024 e foi um dos grandes destaques do Rivadavia na temporada. É um jogador rápido, agressivo, de drible curto e muita intensidade, algo que o Flamengo busca há um bom tempo. Villa é versátil, pode atuar em várias posições do ataque, mas em 2025 jogou a maior parte das partidas pelo lado esquerdo, setor que pode ganhar uma concorrência pesada no elenco rubro-negro. Valores da negociação. De acordo com a apuração, o Flamengo deve pagar cerca de 8,5 milhões de dólares, algo em torno de 46 milhões de reais, pelo atacante. O contrato de Villa com o clube argentino vai até junho de 2026, o que facilitou a negociação. É investimento alto, mas dentro do padrão de um Flamengo que pensa grande e quer manter elenco competitivo. Possíveis saídas do elenco. E assim como chegam reforços, algumas saídas também estão no radar. O portal Gol Brasil informou que o atacante Juninho está em fase final de negociação com o Pumas, do México, e deve deixar o Flamengo após o Mundial. Além dele, surgem rumores envolvendo Everton Cebolinha e Alan, embora ainda não existam propostas oficiais confirmadas. Essas movimentações fazem parte do processo natural de reformulação do elenco. Disputa com Boca Juniors. Vale destacar que Sebastian Villa também é alvo do Boca Juniors, clube onde teve passagem marcante. Mesmo assim, o Flamengo aparece como favorito na disputa, tanto pelo projeto esportivo quanto pelo poder financeiro. Agora eu quero saber de você, nação. Sebastian Villa chega para ser titular? Você aprova esse investimento do Flamengo? Quem você acha que pode sair do elenco em 2026? Agora eu quero saber de você, nação rubro-negra. O Flamengo merecia esse título? Onde o jogo foi decidido para você? O que dá para tirar de positivo dessa campanha? Deixa o comentário, mete o like, se inscreve no canal e fica ligado, porque aqui tem Flamengo todo dia.